Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindas à Hora do Chá, eu sou a Ali e no vídeo de hoje a gente vai aprender como se tornar um conselheiro confiável. Mas antes, pega o seu café, o seu chá, o seu drink e bora pro vídeo! Se você trabalha com vendas, se você pretende se tornar um consultor, se você está começando o seu negócio, se você trabalha com prestação de serviços, tudo exige venda. E se você quer vender, você precisa aprender como se tornar um conselheiro confiável. O primeiro princípio que é apresentado no livro é a construção da confiança, que vem com base em 3 pilares principais: credibilidade, confiabilidade e intimidade emocional. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu tinha um estúdio era muito comum que pessoas aparecessem com dúvidas relacionadas ao procedimento, relacionadas à cicatrização, a locais, a intensidade de dor e etc. É importante que você demonstre para essa pessoa que você tem conhecimento do que você está falando. Isso é credibilidade, então você precisa demonstrar que você tem credibilidade. Para isso você precisa estudar. Então não adianta você querer criar um relacionamento de confiança com o seu cliente, você querer criar essa credibilidade se você não estuda, se você não tem o background disso, entendeu? Então uma dica muito valiosa é: se atualize, estude, saiba tudo o que você puder sobre o seu nicho, porque isso vai ser importante. Outra coisa que esse livro aqui ensina muito bem é sobre a construção de relacionamentos com os clientes, que é aquele momento em que o cliente ele se abre para você. Então é aquela hora que você precisa estar mais aberto ainda para ouvir, para receber todas as dúvidas, entender o que seu cliente quer, entender aonde ele quer chegar, e você tem que dar espaço para ele falar. Um erro muito comum que eu vejo muitas pessoas, atendentes fazendo, e que eu fico assim horrorizada, gente, porque não pode, vocês não podem fazer isso, vocês querem construir um relacionamento sólido com o cliente de vocês, é interpelar o seu cliente antes mesmo dele terminar querendo concluir as suas falas. Pois é, isso não cola se você quer criar um relacionamento sólido com o seu cliente e se tornar um conselheiro confiável, a pessoa que ele vai recorrer sempre que ele tiver alguma dúvida ou uma incerteza. Por exemplo, tudo isso daqui eu vou usar o estúdio, porque o estúdio foi o negócio mais longo que eu tive, né? Eu fiquei 4 anos com o estúdio de tatuagem, então assim, eu tenho muitas histórias de clientes de lá. Por mais que seja chato, e eu sei que talvez você ache chato, a gente tem que dar muito espaço pro cliente, principalmente quando nós trabalhamos com criativo, vocês têm que dar espaço pro cliente de vocês falarem. Não importa quanto tempo vocês vão demorar para atender esse cliente. Eu já passei 2 meses inteiros atendendo uma cliente antes mesmo dela marcar o horário dela para tatuar. Quem já fez tatuagem sabe. Vai procurar o tatuador? Você sabe o que você quer fazer, entendeu? Se você não sabe o que você quer fazer, você vai ali trocar uma ideia ou outra, mas você vai resolver com você mesmo. Ela já tinha me visto como uma amiga, então pra ela eu era uma amiga, a amiga do estúdio de tatuagem. Então ela me chamava quase todos os dias para tirar dúvidas, ela me chamava quase todos os dias para enviar fotos de tatuagem que ela tinha pensado e para perguntar se aquilo era legal. Vocês viram como eu me tornei a conselheira confiável dela? Eu fui aberta a receber todas as dúvidas dela, eu fiz questão de ouvir quais eram as necessidades dela e eu estava ali, sempre disposta a ajudar. Então, se você quer se tornar um conselheiro confiável do seu cliente, esteja aberto a ouvir as necessidades dele, não se apresse em questão de atendimento. Gente, quanto mais personalizado for o seu serviço, mais tempo você tem que dedicar ao atendimento. Mas essa pessoa tá enchendo o saco, não aguento mais responder ela. Você respira, conta até 3 e vai lá e responde, entendeu? Mas jamais seja grosso, jamais seja mal educado e jamais mostre impaciência com o seu cliente, tá? Isso vai fazer com que você se torne um conselheiro confiável e crie um relacionamento sólido com aquela pessoa, como eu consegui criar com essa cliente que vinha até mim para pedir a minha opinião em relação às tatuagens que ela ia fazer. E tudo isso que eu falei nos leva para outro ponto que o livro também aborda, que é você fazer uma abordagem consultiva, ou seja, ao invés de impor as suas próprias soluções, então vir com uma soberba mascarada ali impondo as suas próprias soluções para o problema da outra pessoa, é você fazer um trabalho como se você fosse um psicólogo. Então o trabalho do conselheiro
é o que? Aconselhar. Então você vai plantar as sementinhas ali, vai falar, poxa, mas você já pensou assim? E a pessoa, não, nunca pensei. Ela vai tirar um tempo pra refletir, depois ela vai te mandar uma mensagem, enfim. Pergunte mais ao invés de dar respostas. Mas nunca imponha as soluções que você tem na sua cabeça pro seu cliente, como se aquilo fosse a verdade absoluta. Afinal, é ele quem decide. Você está apenas aconselhando. Você é o soprinho no ouvido dele, mas nunca a pessoa que decide. O que nos leva para um próximo ponto, que é a resolução de problemas. Um bom conselheiro, ele é um bom solucionador de problemas. Então você tem que ser a pessoa que vai resolver. Por exemplo, na tatuagem. Tem uma tatuagem aqui que eu quero cobrir. A pessoa, às vezes, ela tem uma tatuagem desse tamanho e ela quer cobrir com uma borboleta assim. Você tá vendo que é um pouquinho só maior, né? Um pouquinho maior, cheia de vão, e ela acha que ela vai cobrir. Entendeu? Essa é a solução que ela encontrou pro problema dela, que é a tatuagem do ex que ela nunca mais. E a tatuagem que ela quer fazer é uma borboleta. Você vai conseguir cobrir uma tatuagem assim? Aí vai vir um monte de tatuador e vai falar assim, claro que eu consigo, vou fazer não sei quanta sessão de branco até clarear um pouco e vou tacar ali a borboleta. E ao invés de deixar com vão de pele, eu vou tacar a tinta. No geral, não é necessariamente isso que a gente faz. Uma tatuagem de cobertura, ela tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a tatuagem que você tem. Normalmente, a gente usa uma média aí de 4 vezes maior do que a tatuagem que você quer cobrir. Por quê? Porque isso vai dar espaço para que a gente use a parte limpa da pele, entendeu? Para deixar os maiores detalhes, para deixar a parte mais bonita da tatuagem. E aqui aonde a cobertura, a gente coloca um elemento que não tem tanta importância. Então não vai ser o foco da pessoa quando ela olhar. O cliente, ele sabe disso? Não. Entendeu? Por quê? Porque o cliente não está preocupado com isso. O cliente está preocupado com a tatuagem que ele quer cobrir. Qual é o seu trabalho como conselheiro? É você encontrar outras formas de solucionar o problema dele. Lembra que eu falei sobre você assoprar ali no ouvido dele, nunca impor uma solução e etc? Pois é, isso entra nesse ponto aqui, porque você já sabe quais são as soluções. Outra coisa muito importante é a gestão de relacionamentos, tá? Então mesmo depois do seu atendimento, mesmo depois que você finalizou com aquele seu cliente, é importante que você permaneça em contato com ele. Então, pede um feedback, poxa, o que você achou? Gente, não manda um formulário gigantesco, tá? Porque ninguém é obrigado a ficar respondendo um formulário gigantesco só porque você quer, tá? Porque você quer fazer suas métricas XYZ. Pede um feedback pro seu cliente, pergunta pra ele, poxa, como que você se sentiu? Você achou isso daqui legal? O que você não gostou? O que você acha que a gente pode melhorar? Hoje em dia nós estamos no mundo das mídias sociais, então é muito mais fácil a gente fazer a gestão desse relacionamento, a gente manter esse relacionamento mesmo que a distância com o nosso cliente, através do quê? Curte um story, comenta numa foto, entendeu? Responde ali um story de uma coisa engraçada que você viu, kkk fulano. Isso é manutenção no relacionamento, fazer com que ele sempre lembre de você ali uma vez ou outra. E claro, a produção de conteúdo, ela também pode entrar nessa manutenção de relacionamento, porque quando você produz conteúdo, o seu cliente, ele tá ali sempre vendo você. E claro, temos a última coisa, mas não menos importante, na verdade eu julgo dizer que essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer se tornar um conselheiro confiável, que é ter ética e integridade. É você não mentir pro seu cliente, você não se aproveitar do seu cliente, se aproveitar, por exemplo, que ele não tem um conhecimento específico em determinada área, entendeu? Existem muitas pessoas que acabam não prosperando nos seus negócios, existem muitas pessoas que acabam não dando certo, ou que até dão certo, né, fazendo esse tipo de coisa, mas que no final rui tudo, né, como a gente viu supostamente. Vou entrar em polêmica, né? Com o Daniel Penin. Então você se manter íntegro e você se manter ético no seu trabalho é uma das coisas mais importantes para você se tornar um bom conselheiro, um conselheiro confiável, para fazer com que a sua credibilidade cresça ainda mais, porque as pessoas se importam sim com ética, as pessoas se importam sim com a sua índole. Então, sem falcatrua, sem tentar se aproveitar aí das coisas, entendeu? Sem tentar dar aquele jeitinho brasileiro, tá? Porque isso vai fazer com que você, ó,
rua o seu relacionamento com o seu cliente, que você não chegue nem perto de se tornar um conselheiro confiável. Todas essas coisas que eu falei aqui nesse vídeo, elas são apenas um pequeno resumo do que é essa obra de arte aqui, o Conselheiro Confiável, uma leitura obrigatória se você quer se tornar um bom profissional e principalmente se você trabalha com vendas. Qualquer coisa que você for vender, amor, qualquer coisa, consultoria, fazer curso, qualquer coisa. Isso daqui é uma leitura obrigatória. Então eu dei um background pra vocês, eu falei algumas coisas importantes aqui que vão te ajudar a refletir aí sobre como se tornar um conselheiro confiável, sobre como ser uma pessoa que os seus clientes buscam pra saber o que fazer, mas não dispensa a leitura desse livro aqui, tá? Então, o link desse livro, ele tá na Amazon, eu não consegui encontrar ele versão Kindle, tá? Por isso que eu comprei ele normal. Porque eu prefiro ler Kindle, mas o link dele vai estar aqui embaixo na descrição. Ele não é caro, se eu não me engano eu paguei uns 60 reais, tá? Mas o preço certinho eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Muito bom, um amigo muito próximo meu me recomendou esse livro e de verdade foi um dos melhores que eu já li em relação a negócios e etc. Eu acho que é uma leitura super válida. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não hesite em deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal também. Esse é um novo quadro que é a Hora do Chá, onde eu vou falar sobre coisas que não são necessariamente Notion, pode ser livros, pode aparecer eu aqui falando sobre coisas da vida. É uma conversa um pouco mais íntima com vocês. Vocês veem que eu tô aqui no meu cantinho, né? E se você já leu esse livro aqui, ou se você se identificou com alguma das coisas que eu falei sobre se tornar um conselheiro confiável, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar. Se vocês tiverem boas histórias também, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? É isso, um beijão e até o nosso próximo chá!